Olá, boa noite. Tudo bem, gente linda? Muito bem, gente. Eu tô muito feliz de receber vocês aqui nessa live muito especial. Daqui a pouco o Dr. Adailton, que está na Nova Zelândia. É mole? Ele foi ficar 6 meses, né? E disse que pegou a quarentena e acabou ficando lá. Ó, que maravilha! Olha só, deixa eu só falar antes dele entrar. Hoje é uma noite muito especial porque muitas mulheres têm me pedido essa live, né, para estar falando sobre as questões, os problemas ginecológicos, sabe, aqueles miomas ovário policísticos, vaginite. Gente, veio tanta pergunta aqui. Muito legal, mas qual é a visão sistêmica disso? Tá? Isso que é legal, porque o Dr. Adailton, ele é ginecologista, mas ele é constelador familiar. Então ele traz, e outras coisas também, ele vai se apresentar melhor aqui. E ele traz uma visão muito legal para esses problemas ginecológicos femininos, tá? Ginecologista dos nossos sonhos, porque ele tem todo o pacote completo quanto médico que uma mulher precisa. Além do que a sensibilidade dele, né, querido? Hello! Cá estamos nós, mais uma vez. Você Mas, falou a frase aí, o que a mulher precisa, eu estou escutando a música aqui. What the world needs now is love. ah lá, O que as pessoas exatamente. precisam é... Amor. Alto amor. Mas tem um caminho, tem um mapa da mina para chegar. Não é tão simples, tão fácil assim. É Não é tão isso. lógico, né? Adailton, estou muito feliz de você estar aqui, viu? Diretamente da Nova Zelândia. E olha, Sim! temos um monte de perguntas aqui, Eba! tá? Um monte de perguntas. Eu não sei se de repente já abrimos com essas perguntas, porque daí tem um monte de temas, né? Eu tenho uma proposta de dar uma contextualizada primeiro, porque senão a gente fica respondendo a pergunta de uma pessoa que pode não ser o interesse de outras. Se a gente fizer uma coisa geral, mais ampla, vai servir para todo mundo. E depois a gente começa a ver questões específicas. O que você acha? Muito bem, tá? Acho ótimo. Porque nosso tema hoje é doenças ginecológicas, alterações ginecológicas, porém na visão sistêmica. O que a visão sistêmica pode falar sobre essas alterações? Ótimo. Então, vamos começar explicando o que é visão sistêmica e como que eu cheguei nisso. Pode ser? Tá, por favor. Muito bem, ó, você vai interagir, interrompendo. Sim, E sim. deixa eu tirar a música aqui da Winana. Essa é uma das últimas lives que eu faço aqui na Nova Zelândia. Olha! Então, estou voltando o mês que vem. Finalmente deu uma reduzida aqui na questão do coronavírus e algumas linhas aéreas surgiram, algumas possibilidades. Vai ser uma loucura essa viagem de volta, porque não existe... A gente veio via Brasil, Argentina, Nova Zelândia, pelo Pacífico. A gente vai voltar agora pela Austrália, vai passar na Austrália, depois voa em cima da China, faz uma ponte aérea em Doha, e depois vem, atravessa toda a Europa, Atlântico e chega. Quer dizer, eu vou dar a volta no mundo todinho do outro lado. Nossa, que maravilha! Então, agora em meados de setembro, estamos de volta aí, tá? Essa é a primeira notícia. Que alegria! Que bom! A segunda é, assim, um pouco contextualizar o que eu vim fazer aqui. Então, eu vim justamente... Esse é um sonho antigo meu. Eu estava conversando com a minha esposa ontem e vi que, assim, na época da faculdade de medicina, eu já sonhava, assim, viver um tempo no exterior. Eu consegui isso, viver um tempo na França. Eu fiz um curso, fiz um estágio, trabalhei no hospital em Paris. Então, eu morei quase um ano na França. Isso foi muito bom. Mas depois eu voltei. Você volta para o Brasil, você fica com aquela coisa de trabalho, rotina, consultório, cirurgia, parto, não sei o que, vai. Então, e aí você não quer quebrar, você não quer cortar as coisas, porque você tem muitos compromissos.
sim, E um sim. compromisso gera outro, expectativa, família, e conta, e compra, e não sei o quê, e vai. Então, a ideia foi fazer uma quebra de tudo isso. E foi maravilhoso. Eu vou analisar isso futuramente com outras, com uma outra abordagem, mas assim, é se parar, ter tempo para mim, ter tempo para me olhar, para me ver, para me sentir. Hoje, tipo, sabe o que eu fui fazer hoje de manhã? Eu acordei 4 horas da manhã aqui. Ai, meu Deus. E quando, acordo, vê, Que eu durmo animal. cedo e acordo cedo, é. E aí venho aqui, vi como eu falei, quer saber? Eu tô aqui a 100 metros da praia. Eu fui na praia, fiz uma caminhada longa, vi o nascer do sol, Ai, que né? lindo. Então, esse tipo de coisa Privilégio. que nutre, que dá a sensação de presente momento, de vida, isso. Então, eu na Nova Zelândia. Bom, na minha jornada pessoal, como pessoa, todos nós temos. Você tem a sua. Cada uma dessas pessoas que estão nos escutando agora e as que vão nos escutar na gravação tem uma jornada, tem um caminho. A gente nasce num lugar, numa família, com um pai e com uma mãe, que tem os problemas dele, que tem as dificuldades deles, e a gente cresce e vai indo, mas de repente chega uma hora que a gente chega no mundo adulto e que a gente começa a administrar nossas vidas e a gente começa a sentir o seguinte: tem alguma coisa para eu fazer nesse planeta, nessa vida. Não é só comamos e bebamos porque amanhã morreremos, né? Não é esse hedonismo que é a busca pelo prazer constante, não. Tem uma missão, tem um propósito de vida. E aí, nisso, no meu caminho como médico, medicina não foi uma profissão, foi uma vocação. Eu escutei um chamado. E aí, a visão da medicina da matéria, a visão da medicina dita científica, aquela coisa toda, é um lado, é uma pressão. Mas depois veio a visão da homeopatia, da acupuntura, da nova medicina germânica e depois a minha experiência pessoal com a constelação, que foi há 10 anos atrás. Então, depois disso, assim, muda o óculos totalmente. Então, eu passei a ver as coisas de um modo diferente. E aí eu lembro a primeira vez que eu perguntei para alguém, para o meu professor, o que que é a sistêmica? O que que é uma visão? Visão sistêmica. É. Ele falou o seguinte, olha, basicamente você não é você. É isso mesmo. Você não é você. Você tem um pai e uma mãe dentro de você. Então você já é 2. Só que seu pai e sua mãe tem os pais deles dentro dele. Então você já é 4. Aí comecei a me dividir em 4. Aí falei, só que esses 4, cada um deles tem um pai e uma mãe, são 8. Comecei a me fatiar, que nem pão fatiado, assim, sabe? E eu entendi que nós fazemos parte de um grande sistema. De um sistema familiar, mas nós fazemos parte de um sistema cidade, nós fazemos parte de um sistema Cultura. crença religiosa, nós fazemos parte de um sistema de um continente. Você nascer na África é uma coisa, na Ásia é outra, aqui na Oceania é outro. Então a gente faz parte de sistemas, sistema terrestre, planeta Terra. Nós fazemos parte de muitos sistemas. Sistema Então, solar, sim. nosso sistema solar, que é uma partezinha muito pequena, o nosso Sol é um Sol de quinta grandeza, um solzinho pequenininho. Dentro da Via Láctea, que tem 200 milhões de planetas. E aí, a nossa galáxia, a Via Láctea, é uma em 20 milhões de galáxias. Então, a coisa é muito grande. Então, nós fazemos parte de muitos sistemas. Então, quando eu olho para mim e vejo somente como indivíduo, como eu olho para você como indivíduo, e eu me relaciono com você indivíduo com indivíduo, eu estou perdendo. Agora, olha que lindo, eu olho para você, eu olho nos seus olhos, e olho atrás de você, seu pai do lado direito e sua mãe do lado esquerdo, em pé, cada um com a mão no seu ombro. E eu olho para eles e vejo, obrigado, porque a Lourdes é fruto de vocês. Ela é o que é graças a vocês. Qual é a sensação que você tem? É lindo. Sim, é isso Né? aí. Uhum. Então, aí,
o mundo sistêmico é isso. Então, é uma visão mais ampla do indivíduo dentro de um contexto maior, de um contexto da família, de um contexto das emoções, de um contexto até a sua mente, aonde sua mente consegue imaginar. Sim. Muito bem, essa era uma contextualização da minha como pessoa, como médico, e já que nós estamos falando de sistêmica, trazendo o conceito aí para... E como é que você vê, então, essas doenças de útero, ovário, vagina, dentro desse contexto tão grande? E você ainda como médico, a medicina, né, que te limita, te faz olhar assim, microscopicamente para aquela cristalização lá, aquele miomazinho, ou aquela endometriose, ou ovário policístico. Gente, aquilo deve ser muito maior, né? Não é Tá. apenas uma cristalização. Pois é, nós começamos aqui com a música O que a gente precisa é o amor. Tudo que a gente precisa é o amor. Eu até tenho uma aula que eu gravei chamada O amor que adoece e o amor que cura. Então, nós somos seres amorosos. Nós somos frutos de amor. A nossa essência é amor. O Criador nos criou com amor. Então, toda vez que nós, como seres humanos, nos maltratamos uns aos outros, nós nos ferimos. E são feridas de amor. Historicamente falando, pensando em 200 mil anos, onde nós temos um homem mais com essa cultura mais desenvolvida, de homem mesmo, os homens se machucam muito. Guerreiam, um pega do outro, um domina o outro, um escraviza o outro. Então a gente vê as guerras, os povos, um escravizando o outro. É antigo isso. E nessa história, as mulheres foram agredidas, as mulheres foram violentadas, as mulheres foram humilhadas, as mulheres foram coisificadas, as mulheres não tinham direitos. Então, o feminino, ele vem sendo ferido pela força do masculino de milhares e milhares de anos. Isso fica no sistema. Desculpe, fala. Não, o sistema patriarcal, né? Sistema de crenças patriarcal. Vamos chamar um sistema da força bruta. Sim. Sistema da força bruta. Só que o sistema da força bruta se esqueceu que a mulher, ela é mais forte que o homem. Eu acho e sinto e creio nisso. Não de músculos, né? Não de músculos, mas de espírito. Por isso que a mulher tem a força da geração da vida. Então, o que aconteceu? A mulher ressentiu com tudo, com essa agressão. E ela demonstra muito disso que foi introjetado. Então, aí vem todos os sentimentos. Quando nós somos desrespeitados, desde que nascemos, na nossa infância e tudo mais, através de palavras. Seria o ideal. Ou de ações. Seria melhor ainda. Mas a gente não consegue, quando criança, ter ações, a gente não consegue ter palavras para se defender. Isso tudo fica guardado. Muitas emoções. A lista é grande, me ajuda. Tristeza. Culpa. Ter feito coisa suja, coisa errada. Medo. Raiva. Medo. Medo são muitos, né? Medo de falhar, medo de não conseguir, medo de ficar sozinho, medo de rejeição, medo da violência física, medo de ser roubado. Medo de tudo. De ficar sozinho. Medo de ficar sozinho. Indignação. Carência. Ciúmes. A lista é muito grande. Vergonha, né? De ter feito uma coisa errada, de ser julgado pelos outros. Vergonha então, de corpo, vergonha de... enfim. A lista é enorme. Então, essa lista toda, ela é introjetada no corpo da mulher. Desde pequenininha. E ela vai guardando isso ali. Aí começa, chega na época da menstruação, ela menstrua. O que ela sente? Ela sente... O que uma mulher... Quando vê a primeira vez uma menina, às vezes de 10 anos, 12 anos, vê aquele negócio escorrer ali no meio das pernas, o que sente?
transição rumo ao mundo adulto, o crescimento. E aí tudo isso fica... Então, como que isso se manifesta? Ofensas cristalizadas e registradas. Obrigado, Reginaldo. É isso daí. Então, isso tudo, o corpo acaba juntando, fazendo pacotinhos, Sim. brigadeirinhos assim de raiva, brigadeirinho de mágoa, brigadeirinho de... Sim. E transforma. Brigadeirinho, miomas são, né? São eles, são os cistos. E aí todo o conflito de manifestar a minha sexualidade através das mamas, a exuberância, né? O desejo, a mulher manifestar o desejo sexual dela, não pode. Ela não pode desejar. Né? Até porque muitas delas estão dentro de um casamento e você não pode ter um desejo fora. Desejo você pode ter, você não pode... Você não, pode ser que nem uma louca por aí, né? Consumando todos os seus desejos. Mas o desejo você pode sentir. Mas também não. E aí vem tudo isso, principalmente muitas emoções guardadas que se manifestam através de todas essas doenças que você falou. Isso. E isso aí é pessoal, né? É da história de cada um. E aquilo que a gente carrega das histórias aqui atrás. Como é que isso potencializa? Exatamente, porque se eu olho como a própria psicoterapia, a psicanálise olha e enxerga o indivíduo como indivíduo fora do sistema e que ele tem problemas, ele tem um passado, passou por abuso. Então, mulheres que passaram por um abuso sexual. Ok? Se você analisa o abuso sexual por si só, e semana passada a gente fez 2 constelações aqui em Monte Maunganui, onde eu estou. Uma delas, né, surgiu, a menina falou, não tem o tema. E surgiu o tema do abuso. Ficou nítido, ficou claro ali. E ela não tinha consciência disso. E veio a consciência e veio o alívio. E depois, um homem que passou por uma situação de abuso sexual e trouxe essa situação. Que ferida! Que ferida na alma dos homens. E não sei se você sabia, de 20% a 30% dos abusos sexuais são homens. Uhum. São homens. E é uma humilhação, é uma morte. Mata muitos meninos, são abafados totalmente. Como se fosse uma vela que você apaga aqui, nunca mais vai acender. E aquilo ali conectou com o quê? Com antepassados. Com histórias antigas de outros que foram abusados e que, de repente, aquelas pessoas se colocavam a serviço do sistema e, por amor, é isso que é o mais delicado do abuso. São crianças que, por amor ao sistema, se oferecem, entre aspas, se oferecem para manter um casamento, se oferece para que o papai não vá embora, se oferece para que aquilo continue, se oferece para que a família tenha alguma vantagem e assumem sobre eles um peso. Mas a conexão é com o sistema, é com o que veio antes. Uhum. Sim. É forte isso, né? É muito forte. É forte, mas o bom que o amor cura. Em todas essas situações, o grupo tinha uma sintonia de amor tão grande que era impossível de ver a mudança da expressão das pessoas no final, que passaram a ter uma nova relação. É como, você não consegue apagar, você não passa uma borracha e apaga o passado, não. Mas você troca de olhar. Muito bom. Isso aí. Meu querido, podemos ir para os tópicos? Vamos lá. Vamos lá? Olha só. Se eu puder, se eu souber. Não. Teve bastante gente que quer saber sobre miomas. Casos de mulheres com miomas e com antecedentes na família. Então, mamãe, as irmãs, tias, enfim, com problemas tanto em útero quanto em ovários. Mas querem saber se tem a ver, né? Se tem uma questão sistêmica ali, né? Óbvio aí. Mas o que você fala um pouquinho sobre mioma nessa visão sistêmica? Tá. Eu vou dar uma informação geral aqui,
sobre isso que as pessoas consideram doenças genéticas, né? Por exemplo, às vezes tireoide, enfim. A genética, ela está responsável por 10% das doenças, que 10%. são Muito máximo pouco. 15%, muito pouco, muito pouco. Nossa. O resto é uma conexão do que a gente chama assim epigenético. É nesse campo do inconsciente coletivo, do inconsciente familiar, da alma familiar. O que acontece? Quando você estava dentro do útero, e eu também, todos que estão nos ouvindo, nós fizemos acordos com a nossa mãe. Sim. Acordos telepáticos. Porque a criança, dentro do útero, ela não funciona na mesma onda de mente que a gente funciona. Ela funciona numa onda de mente que ela capta tudo. Ela capta intenção. É que nem animal, cachorro. O cachorro não vê. Ele vê tudo, ele vê outras coisas. Então, a criança, ela tem nessa captação, ela capta o sofrimento da mãe. E aí ela vê que a mãe tem uma tristeza, a mãe tem um vazio, a mãe tem uma decepção, a mãe teve uma infância complicada, a mãe perdeu a mãe já brigou com o pai, a mãe não quer sair da casa dos pais, não consegue, mil coisas. E ela, e eu, e você, e todos nós, nos propusemos a fazer as nossas mães felizes. Cuidar dela, dar para ela aquilo que o mundo não deu. E aí a gente deixou de dar para a gente. Então, a gente assumiu uma postura durante a vida de guardar sentimentos, de fazer pelo outro, de se oferecer em sacrifício, em expiação pelo outro. Que amor, né? Nossa, é muito. Muita lealdade, né? Mas é um amor infantil que não adianta nada. Nem para quem se oferece e nem para o outro. E aí essas emoções, principalmente a raiva, e aí entra a raiva do masculino, que pode ser da mãe, da avó, ou antes, uma avó que foi obrigada a fazer um aborto, ou uma avó que foi obrigada a casar, uma avó que foi obrigada a ter relação sexual e não queria. Mil coisas. Essa raiva está dentro do sistema, passa para a mãe, passa para a filha e vai do fígado para o útero, segundo a medicina chinesa. Então, é a materialização dessa raiva do masculino, raiva da vida, raiva do pai, porque meu pai era isso, meu pai era aquilo. Mioma tem muito a ver com raiva. Olha, e endometriose? Tinha uma pergunta aqui. Endometriose, ela é uma coisa um pouquinho mais complexa, porque assim, é muito difícil a gente falar algo que sirva para todos, tá? Então eu vou conceituar, Até porque cada uma tem que ser olhada dentro do seu campo sistêmico, né? Exatamente. Mas veja, muitas das mulheres que me procuraram com endometriose, quando eu abordei a questão do masculino e do feminino, falaram que não tinha problema, eu me dava muito bem com meu pai. Sei. Tem uma que tem uma endometriose no nervo que passa no nervo ciático. E ela não pode operar, porque se operar, tira o nervo, ela vai ficar paralítica. Então ela sente uma dor. Então, tem endometriose em vários lugares, mas basicamente a endometriose é a menstruação em vez de sair. Sim. Ela vai para dentro, né? É a menstruação retrógrada, porque as trompas são furadinhas e elas fazem a comunicação com a cavidade abdominal. Então, quando a menstruação não vai para fora, ela volta, ela vai pela trompa, que é a menstruação retrógrada, ela vai e se implanta no ovário, no intestino, na bexiga, em vários lugares. E também tem a disseminação hematogênica, pelo sangue, que vai para vários lugares também. Pulmão e outros lugares. Então, basicamente é a vergonha de ser mulher. Endometriose. Maravilhoso. A vergonha de ser mulher. Profunda. Eu não curto ser mulher. Porque se eu fosse homem seria muito melhor.
né? Nossa, eu queria tanto nascer homem. E aí começa, homem tem vantagem. Eu atendi uma paciente recentemente, ela fala o seguinte, olha, eu era pequena, eu não brincava de boneca. Eu não tinha boneca. Eu não conseguia me ver como mãe, como mulher, eu não curtia. E ela não tem nada a ver com homossexualismo, porque ela é mulher mesmo, mas ela queria ser homem. Sabe uma característica que eu vejo também em mulheres com endometriose? Muito controle. Mulheres muito controladoras. Controlando tudo lá fora e também não se permitindo. Sabe aquela rigidez? Né? Aquilo que você falou, não se permitir o feminino, né? Então, naquela rigidez com o corpo, dificuldade de se abrir ao prazer, enfim, muito controle fora. Sabe, a mãe sinistra? A gente tem um arquétipo que chama a mãe sinistra, né? A que controla, a que castra, a que poda todo mundo, enfim. Eu vejo bastante isso em mulheres com endometriose. Sim, e tem uma explicação junto com isso, porque, veja, quando ela não se conecta com o feminino, ou às vezes também é uma mulher que a mãe esperava que fosse homem. Então, por isso Ou que... o pai queria uma filha homem, queria um filho homem, ele nasce mulher. Ela vai... Como que eu vou menstruar se meus pais me amam, me amariam mais se eu fosse homem? Então, eu tenho... engolir essa menstruação, né? Tipo, né? Totalmente inconsciente isso, hein? Totalmente inconsciente. Totalmente. Então, você falou... E aí, quando eu estou mais no masculino, eu quero exercer o controle, porque é a coisa do yang, né? É a coisa do controle. Eu saio da minha essência e... Então, é como... Olha, caiu um insight aqui agora. Eu saio do meu país e venho para um outro país, mas nesse outro país eu quero fazer como eu faço no Brasil, não como é aqui. Eu quero estimular as regras do jogo que eu trago de lá. Então, eu estou no feminino, mas eu quero fazer as regras do jogo do masculino. Então, eu quero controlar tudo. Exatamente. Muito bom. Adailton, continuamos aqui, ó. Vamos lá. Tem uma lista. Uhul! Tem uma lista aqui também. Olha só. Tem uma mulher que ela fala que entrou em menopausa precoce com 39 anos. Todas as irmãs dela também. E tem mais mulheres da família, tias, né, irmã da avó, que também entrou em menopausa precoce. O que você fala disso? Não, me veio um sentimento assim de amor. Me veio um sentimento de amor por essas mulheres que estão, de alguma maneira, cortando uma parte de si como expressão de amor. Então, uma necessidade muito grande que todos nós temos é de sermos aceitos. Que, em outras palavras, é pertencermos à nossa família. Então, para essas mulheres serem aceitas, elas têm que seguir a regra do jogo. E a regra do jogo é essa, olha, você vai envelhecer, você vai negar, você vai desconectar do seu feminino antes. Porque ser mulher... Então, aí entra várias coisinhas juntas. Uma delas é essa. Mas, basicamente, a menopausa, ela é o encerramento da fertilidade. É quando a mulher pode gerar vida. A mulher, quando ovula... Vida física, né? Quando ela pode gerar uma vida espiritual. Sim. Uma vida espiritual. Tanto assim que a ovulação, a mulher entra num outro estado de mente também. Um outro estado espiritual, onde ela tem possibilidade de gerar uma nova vida. É algo incrível. Então, mas isso é por um tempo. Criança não gera filho, né? Porque não tem capacidade. E também não é para ficar gerando isso a vida toda. Quando você... Então, no processo de envelhecimento, chega uma hora que isso se encerra. E isso, a idade biológica é por volta dos 50 anos. Média. 48, 52, 50 anos. 39 anos, já vi casos, já vi 35, já vi 32, já vi um caso com 26 anos. Né? Tem muitos casos. Então, são mulheres que, de alguma maneira,
fecha a torneira e acabam envelhecendo antes do tempo. O ovário para de funcionar. Basicamente é isso. É você também, de alguma maneira, desativar o feminino. Porque quando você não ovula, você não tem mais ciclo. Você fica que nem homem. Homem não ovula. Homem tudo a mesma quantidade de hormônios, é a mesma coisa. Então, de volta. Feminino, masculino. Feminino, masculino. Quando eu desconecto do feminino, eu vou para o masculino. E aí eu descompenso no feminino. Tá? Então, a família traz essa informação. Não é genético, ele é sistêmico. Sistêmico. Ele é sistêmico. Muito bem. Tem uma pessoa aqui que está falando de vaginismo. Tem uma live que a gente fez, a primeira live que o doutor Adailton me convidou para fazer, né? É sobre vaginismo. Então, pode ir procurar aquela live que tá maravilhosa. É 1 hora só sobre esse tema, tá? Vamos lá. Olha só. Coceira vaginal somente no período fértil. E também nesse período fértil, né? Quer dizer, dor ao ovular. Bom, a coceira, pela visão da homeopatia, ela tem a ver com ansiedade. E é um acúmulo de energia. Pela visão da acupuntura, a região do genital, ela é cuidada pelos meridianos do fígado, principalmente na parte externa, tá? Sim. E um pouco do rim, mas basicamente é o fígado. Então, o fígado fala das emoções. Na ovulação, é quando a mulher entra nesse outro estado de espírito, onde ela fica fêmea, onde ela fica naturalmente no cio. A mulher está no cio. Todo mundo já viu uma cachorra no cio. Meu, cachorrinho de 3 quarteirão de distância, aquele monte de cachorro. Né? Uma vez eu vi uma cachorra sair correndo na rua, tinha uns 15 cachorros atrás, tudo correndo atrás dela. É animal. Então, ao momento da ovulação da mulher, ela fica animal. Ela fica naturalmente animal. Logicamente, nós como seres racionais, nós vamos determinar o nosso comportamento social, etc. e tal. Mas o corpo biologicamente falando, ele é animal, ele está disponível para o sexo. É o momento que a mulher está mais disponível. É que ela está à flor da pele com os seus desejos. Desejos e amorosidade também. É o momento que a mulher está mais amorosa, né? Mais, sabe, é a fase, eu costumo brincar que é a fase que a mulher faz amor, né? É muito fácil para ela fazer amor naquele momento, né? Ela fica feliz, ela põe uma música, ela dança, então assim, a conexão dela com a vida, com o prazer. Mais bonita. Ela olha de manhã no espelho e fala, nossa, estou, né? E vai, então ela tá ali no carro, né? Para no sinal de trânsito, senta no lugar, as pessoas olham, a mulher está ovulando, ela não precisa estar com roupa curta ou maquiada. A energia dela, ela chama atenção. Feromônios. Então, esse é o momento que entra com choque todo o condicionamento social, condicionamento religioso, as crenças estabelecidas de que ela não pode sentir aquilo. Então, trazer esse desejo todo para dentro, essa sexualidade para dentro, essa introjetar, que aí contra a natureza, gera sintomas. Tem um preço. Tem um preço. E ali a coceira é vontade de esfregar, né? Então o corpo está pedindo, olha, esfrega um pouco aqui, olha para mim. Sim. Cuida de mim. Permite algumas coisas. Não seja tão dura consigo mesma, né? Então a coceira faz um pouco trazer isso daí, né? O autocuidado, a necessidade de se olhar, de se respeitar. E de curtir a vida. Isso aí. Muito bem. Vamos lá. Candidíase de repetição.
aquela candidíase que a pessoa que mandou aqui, né, mais cedo para mim, ela já tratou um monte de vezes com pomada, com remédio, enfim, e ela só vai e volta, e enfim, tem a ver com alguma questão sistêmica, ela quer saber. Tem a ver, pode ter, mas é mais pessoal. Basicamente, assim, vamos dizer assim, ela não tratou a candidíase, tá? Eita. Ela tratou o efeito. Ela tomou Ela não durinho. tratou o fogo. Não tratou o fogo. Ela soprou fumaça. Olha, já tem menos fumaça. Sim, você soprou. Para de soprar que a fumaça volta tudo. Então, há uma diferença entre tratar a doença, que é a causa energética, a causa real, e tratar a consequência. Então, um nódulo de mama, ele não é a causa real, ele é apenas a consequência. Mas vamos voltar. A candidíase, ela... Existe uma abordagem que é a nova medicina germânica, tá? E na nova medicina germânica, você se baseia em cima de um processo biológico. A doença, ela é já um processo de cura. Então, quando acontece a candidíase, já está acontecendo a cura. Não é a doença veio antes. A doença é a forma que você teve de agir, de lidar com a vida. Basicamente, a candidíase fala de ciclos não concluídos. Vou explicar. Quando você está no ciclo da infância e você fecha esse ciclo, você tem a adolescência como rito de passagem, a primeira menstruação, a menarca, e você entra na vida adulta. Se você não fechou como criança, a comparação é como a gente tem um celular e fica com um aplicativo aberto ainda. Você abre outro aplicativo, mas aquele lá continua aberto, tá? Então, eu não fechei a infância. Eu entro no mundo adulto trazendo uma criança dentro de mim. Ou seja, eu vou ser uma mulher adulta que vou estar tentando satisfazer meu pai e minha mãe. As crenças que meu pai e minha mãe esperavam de mim. Eu vou estar voltado para atender a expectativa dos outros. Eu vou viver para cuidar dos outros. E isso é quem não fechou o ciclo da infância. É um dos ciclos abertos. Outro ciclo, relacionamentos anteriores. Se você não fez o luto, fechou, concluiu, não é apagar e esquecer. É concluir, fechar. Aí você abriu outro aplicativo e aquele aplicativo que você deixou do lado, o ex, vai vir alguma coisa no seu corpo falando, olha, precisa fechar o outro para isso aqui ficar melhor. Lutos de perdas, de situação de emprego, perda de status, pessoas que perdem status, perda de entes queridos, pode ser avó às vezes, não conseguiu fechar, filhos, né? Abortos não aceitos, pessoas que não aceitaram aborto que fizeram. São ciclos não fechados que se manifestam pela candidíase. Por isso que cada uma vai ter um contexto. Uhum, né? Sim. Eu tenho visto bastante também, principalmente com constelação, questões de abuso em pessoas que manifestam candidíase. E abuso, muitas vezes, mães abusivas, filhas de mães abusivas. Né? É como se, assim, a vagina, ela não tivesse ela estivesse desprotegida e qualquer coisa invade. Né? É um fungo, é bactéria, enfim, ela é permissiva. Né? Ela não... E são mulheres mais vítimas, sim, sabe? Vitimizadas. A minha experiência. Então, sim, tem tudo a ver a sua experiência, tem tudo a ver. Obrigado por trazer, mas basicamente a cândida é um fungo. Se você parar para pensar um fungo, ele não dá em qualquer lugar. Um fungo não dá em lugares limpos, em lugares secos. O fungo, ele é oportunista, ele precisa da mudança do pH. Então o pH da vagina é um pH ácido, de 3,5, 3, 3,5. Quando que manifesta a cândida? Quando chega a 5,5, 6. Então, eu tenho que fazer banho de assento com vinagre? Para acidificar e nunca
para alcalinizar. Porque a doença, né, vem quando a doença vaginal. Então, por isso, ele é oportunista. E quando que ele pega força? Justamente você falou. O que é um abuso? É um ciclo não concluído. Concluído. Uhum. Eu não aceitei que fui abusado. Eu não fechei isso dentro de mim. Isso está aberto ainda, é um aplicativo. Eu tenho raiva daquilo. Mas foi há 20 anos atrás. Não interessa. Foi na minha infância. A minha mãe me abusou de mim. Minha mãe... Enquanto eu não chegar num acordo amoroso com isso daí, vai ter alguma coisa lá chamando atenção para eu olhar. Fechando com o que você falou. Sim. Eu falo isso porque eu tive muita candidíase. Muita. E assim, toda a minha busca pelo trabalho com Uni-Eggs e tudo mais foi através da candidíase, né? Porque não aguentava mais tratar dos jeitos, assim, não tratar, né? Só tentar amenizar. E aí foi isso e constelação, claro, sem dúvida. Deixa eu aproveitar então a sua experiência também, que é um pouco a minha experiência como médico, são 37 anos acompanhando mulheres e com essa abertura, com essa visão mais ampla. É isso. Olha, se está acontecendo alguma coisa no seu corpo, se você tem algum problema, uma TPM, um ovário policístico, uma dificuldade para engravidar, um cisto na mama, o que quer que seja, não assusta, não assuste, não desespere. Ah, estou com um Birhades 4 na mama. Não assuste, não desespere. Tudo vem à tona para você olhar. Primeiro, mantenha a calma. Pare e busque ajuda. Porque a gente que está dentro da garrafa não lê o rótulo. Quem está de fora fala, nossa, é isso. Você fala, é isso como? Você está dentro, você não consegue ver. Então, peça ajuda de pessoas que você confie, que podem, de alguma maneira, mostrar um outro ponto de vista. O Brasil é muito grande, tem gente nos escutando aqui de todo mundo, né? Então, vai ter alguém perto de você, mentaliza, pede socorro, o universo te responde. Isso que a Lourdes falou, é a sua experiência que faz você ir atrás. É a sua dor, né? É a sua doença, está pedindo para você questionar as suas crenças, aquilo que você acredita. Aquilo que você acredita, a forma de viver. A sua postura diante da vida está doente. Então, uma candidíase é uma postura de candidíase. Uma postura de endometriose, uma postura de mioma, uma postura de cisto de mama. Está pedindo, o universo está pedindo uma coisa mais gostosa, uma vida mais leve, mais prazerosa, muito mais conectada com o feminino. Só que isso é um passo a passo. É um projeto, é uma jornada, é uma montanha que você vai escalar aos poucos, que pode levar anos. Então, nesses anos, você vai contar com a ajuda de pessoas que já trilharam, né? Peça ajuda, o universo vai encaminhar para você. E é isso, né? Acho que a gente tem que pedir mesmo. E tem um pouco de humildade, né? Exatamente, exatamente. E é tão gostoso, né? É tão gostoso porque a gente aprende tanto. Claro, não precisaria adoecer para que a gente buscasse autoconhecimento. Mas normalmente não é assim, né, Adailton? Normalmente algo tem que bater na bunda e aí a gente vai atrás. Mas nós temos um grande inimigo, sabe? Eu, você, todos nós, você que está nos ouvindo. Você tem um grande inimigo. Eu me lembro a primeira vez que eu fui para a Alemanha participar com o Hellinger. E eu cheguei lá achando que estava por cima da carne seca. Achando que já sabia um monte de coisa, que eu já tinha estudado muita coisa. Já sabia. Nossa, estava... Primeira vez, constelação, ele me chamou lá, ele me deu uma frase. E aí conversou aquela coisa, a Sophie Hellinger estava lá, e eu estava numa mudança de vida. E aí ele falou, você não está feliz? Eu falei, não. Você quer que eu faça uma constelação? Eu tinha imaginado que ele ia fazer uma constelação, que ele ia pôr minha mãe, pôr meu pai, pôr minha avó, que levou uma chifrada da vaca, depois... Um monte de
Ele falou, tá bom. Então, fica em pé você. Eu fiquei em pé. E aí ele falou, alguém para representar a frase dele, a frase que ele tinha me dado. Chegou uma pessoa e se colocou em pé na minha frente. Demorou 3 segundos, a pessoa fez assim. Sabe um sorvete quando cai da mão? Ele caiu no chão. E eu fiquei olhando assim. Aí ele falou, isso é tudo. Vamos Eu não ficar ti- por aqui. Vamos ficar por aqui. Eu não tinha, aquilo era eu não tinha nada de mim. Eu achava que tinha muito. Então, na Olha, hora que a gente acha que tem muito, na hora que a gente acha que já está bom, que eu já sei, que eu estou preparado, que eu não preciso dos outros, é a hora que a gente mais precisa. sim. O caminho da humildade, de você olhar para você e dizer, olha, eu não sei, eu não está dando certo, eu não estou conseguindo. Eu não estou conseguindo com essa forma de tratamento. Eu não estou conseguindo fazer minha vida rolar, girar. É tão lindo. O universo manda ajuda pra gente. Manda a pessoa certa ainda por cima, né? E a Dailton tá chegando, tá voltando. Epa! Me aguarde, hein? Quero ser uma das primeiras. Adailton, mais uma questão aqui interessante, ó. Fogachos na menopausa. Essa pessoa diz que já está há quase mais de 10 anos na menopausa e ela continua com aqueles fogachos bem fortes. Ela está com 60 e pouquinhos. É normal, não é? É sistêmico? A mãe também disse que tinha muito calorão. É. Olha, eu não vejo fogacho como sistêmico. Tá? Eu vejo assim, plantou, colheu. Se você plantou maçã, você vai colher maçã. Docinho, uma delícia. Se você plantou abacaxi, você vai colher abacaxi. Tá? Não tem como. Se plantou limão, você vai colher limão. Então, o que que é? Você tem o yin e o yang dentro de você. Você tem o calor e a água internas. A água refrigera, porque a água é produzida pelo rim, é a emoção da segurança, da tranquilidade, da paz. Aqui você tem a agitação, a ansiedade, a correria. Então, a pessoa que cuidou da vida dos outros a vida inteira, que fez tudo para os outros, que não descansava, que era agitada, que era ansiosa, que nunca parava, está sempre fazendo alguma coisa, gastou toda a energia. E chega na menopausa, o calor queima. Então, essa pessoa, por que que não adianta? E aí toma um hormônio, dá aquele alívio, né? Ah, passou. Não resolveu. Porque Sim. precisa diminuir a ansiedade. Precisa olhar para si e precisa parar. Eu diria que ela precisa de um semestre sabático. Ficar Uau. sem fazer nada, sem cuidar da vida de ninguém, sem ajudar ninguém, sem ajudar filho, neto, ninguém. Meditar muito, fazer práticas energéticas, escutar o corpo, Trabalhar o feminino. trabalhar o feminino. Sim. Isso que ela precisa, isso é a solução. Uhum. Muito bem. Uma outra aqui, inflamação na glândula de Bartolin. Ó, tem gente reclamando que eu tô embora aqui, hein? Tá vendo? A Ângela tá aqui da Nova Zelândia. Ó. Que pena Ah. que tá indo. Não, que bom que ele está vindo. Desculpa, querida. Repete a pergunta. Glândula de Bartolin. Inflamação na glândula de Bartolin. A pessoa tem constante essa inflamação. Uau. A glândula de Bartolin são 2 glândulas, são um par de glândulas perto do vestíbulo da vulva. Você tem as glândulas bem embaixo da fúrcula vaginal, que produzem a lubrificação. As glândulas de Bartolin também produzem a lubrificação. É quando a mulher fica molhada. Tá? Então, e você tem embaixo da uretra as glândulas de Skene, que também produzem secreção que deixam a mulher molhada. Bloqueios na glândula. Então, ela fecha. Por que que ela fecha? Porque ela está bloqueada. Né? E eu já fiz muita drenagem de abscesso de Bartolin, já fiz cirurgia de tirar isso aí. Mas
olhando pela questão emocional, basicamente é uma dificuldade em me permitir ter prazer. Uhum. Uma dificuldade em se permitir ficar molhada, quer dizer, aquele conflito. Eu tenho o desejo, eu nego o meu desejo. É a negação do desejo. Tá. E dentro da minha experiência, eu vou colocar um pouquinho, Por são favor. mulheres que não têm orgasmo. Que elas, sabe quando estão quase, 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 e aí elas se sabotam. Você só confirmou, mulheres que não se permitem o prazer. É, É a mesma frase que eu falei. É uma... é isso né? aí. Então, o tratamento não é na glândula, o tratamento é olhar um pôr do sol, né? Fazer uma pintura, aprender a fazer automassagem, curtir o prazer de respirar o ar, o prazer de viver um minuto a mais. É um milagre viver um minuto a mais, um dia a mais. Hoje de manhã, vendo o sol nascer na praia, falei, que lindo, um dia começando, um dia de presente a mais. Uau! Vou aproveitar ao máximo esse dia. Eu não sei se haverão outros. Sim. Gente, tem muitas perguntas, muitas. Mas vamos aqui só emendar a candidíase na infância. Candidíase na infância. Olha, eu trabalho na observação de que, aí sim é sistêmico, tá? Criança não fica doente por si própria. Criança não adoece porque ela está doente. A criança, ela traz à tona uma doença da família, uma doença do casal, uma doença do sistema familiar. Então, uma criança com candidíase pode estar simbolizando a dificuldade que essa mãe tem de aceitar o pai, de amar sexualmente o pai. Ela pode estar representando pela mãe, por amor à mãe, a dificuldade que a mãe tem de se permitir viver esse amor com aquele homem. Não sei o que você acha. Não acho nada. Com relação a isso, eu não tenho experiência, não. Então, não posso falar. Mas faz todo sentido, né? Uma criança manifestar esse tipo de situações, né? Candidíase, mesmo crianças que menstruam muito, muito cedo, né? Tem criança que com 7 anos menstruam. Eu acho que tem que estar olhando para a mãe, sim, sem dúvida, né? Porque é algo que ela está manifestando aí, que na verdade não é ela está representando algo da mãe, né? Exatamente como uma doença, ela é manifestada pelos sintomas. Sim. Então, uma doença familiar, ela é manifestada pelas pessoas que ficam doentes. Ela é um sintoma de uma doença familiar, que deve, com muito respeito, ser tratado como uma doença familiar, tá? Alguém perguntou sobre adenomiose. A adenomiose é uma endometriose dentro do músculo. Então, aí sim, ela é uma transmissão sanguínea, porque é a menstruação retrógrada para dentro do útero. Ele volta para dentro, ele não vai para fora, ele fica retida, né? Então, tudo que nós já falamos antes, vai ter que assistir de novo do começo, nós já falamos sobre isso antes. E olha só, desenvolvimento e manifestação de HPV teria relação com esses problemas sistêmicos? Então, o vírus da papilomatose humana, que é o HPV, é algo complexo, porque aí também tem uma energia de fora. Então, a doença, ela é uma combinação do terreno com a agressão. Vou dar um exemplo bem nítido, bem claro hoje está acontecendo, que é com o coronavírus. A maioria das pessoas tem contato com o vírus, produz imunidade com esse vírus, a maioria, e não tem sintoma nenhum quase. 40% não tem sintoma nenhum. Outros 40% vão ter sintomas leves, gripes leves. Por quê?
Tudo está no terreno. Mas eu não posso desconsiderar a agressão, que pode ser maior ou menor, a carga viral, enfim. Então, no HPV é a mesma coisa. HPV é um vírus de uma transmissão normalmente sexual, mas existe também em outros lugares. É o mesmo vírus da verruga. Ele é muito parecido com o vírus da verruga, só que é uma verruga genital, tá? Bom, quando você tem uma manifestação no genital, aí entra, no meu entendimento, as questões emocionais que fizeram aquilo acontecer. Essa energia parada lá. Eu enxergo principalmente a culpa como base do HPV. Eu nunca tinha pensado nisso, mas agora falando com você, me veio vários casos, a culpa como base do HPV. Quer dizer, é uma forma de eu me autopunir, e o HPV, ele é considerado uma lesão pré-cancerosa. Então nós temos o Papa Nicolau, que é um exame de colo de útero, onde você vê, quantifica se tem HPV ou não. Nível 1, 2, 3, 4, 5. Né? Então, as mulheres que têm HPV, elas passam do nível 2 para 3, às vezes vão para o nível 4, que aí já indica uma 2 cirurgia. minutos. Meu querido, muita gratidão. Olha, o pessoal tá elogiando você pra caramba. Como eu te falei, né? Eu falei para vocês, meninas, esse aqui é o ginecologista dos nossos sonhos. Eu trouxe você falou isso a aqui primeira vez que você me viu. eu trouxe aqui para apresentar para vocês, porque eu não posso ser egoísta. Tudo que eu gosto, tudo que é bom para mim, tudo que eu acho Você é maravilhosa, ótimo você e que é dá muito maravilhosa. certo e que é maravilhoso, eu compartilho com vocês. Ele tá Obrigado, voltando meu bem. de Campinas, viu? Eu tenho muita gente de Limeira, vou te encaminhar, todas as minhas mulheradas aí de Limeira, vou te encaminhar, porque vale a pena que a gente se olhe como um todo, né? Que nós tenhamos um médico que saiba nos olhar como esse olhar profundo, né? Integral, integrativo. E, meu querido, Parabéns a você, essa mulher que está fazendo diferença na vida de tantas mulheres, através de autoconhecimento, abrindo possibilidades delas se amarem, se reconhecerem e se aceitarem.